Estamos aqui com João Almeida no Parlamento para uma mini entrevista. Não sei se considera, optou por uma água em vez da mim, não sei se considera que o CDS não tem uma mini bancada ainda. Já tem alguma dimensão? Tem uma bancada mais pequena do que nós gostávamos de ter e vamos crescer, mas não é uma mini bancada. O que lhe perguntava precisamente é se é o candidato à continuidade como todos os outros tentam apontar. Para terem tanto esforço a quererem apontar isso é porque não sou e querem muito que seja. Não, as pessoas conhecem-me no partido há muitos anos e na política e, portanto, não nego aquele que é o meu percurso, naquilo que é diferente do que foi seguido nos últimos anos e principalmente nas minhas ideias que já no passado defendi, na forma como eu lidero e que o partido conhece, na forma como giro o partido, na forma como relaciono no terreno e, portanto, eu sou, se for de continuidade, já disse várias vezes, da continuidade de todas as lideranças, sim, do ponto de vista institucional. Do ponto de vista das ideias e do estilo, sou da continuidade de mim mesmo, que já mostrei muitas vezes ao partido o que é que penso e o que é que sou. Mas como é que traz esse elemento? O CDS parece-me precisar de uma coisa nova, talvez, tendo em conta que não resultou a última estratégia. Como é que, tendo sido porta-voz, estando na Assembleia, pelo menos desde 2002, como é que consegue convencer que traz essa novidade ou traz algo de novo relativamente aos últimos anos daquilo que tem sido o CDS? Porque, como lhe disse, já há muito tempo no CDS que eu defendo as minhas ideias e que mostro claramente que o meu estilo é o meu estilo, não é o de mais ninguém. Por exemplo, apresentar sempre moções todos os congressos. Todos os congressos e, portanto, ninguém disse até agora que eu não era a continuidade dessas moções, que eu estava a ser incoerente com o que defendi no passado. E, portanto, apontam-me sempre a ligação a esta direção, mas nunca me comparam com o que eu defendi no passado, o que me dá uma tranquilidade muito grande. É que, de facto, aquilo que eu defendo agora foi aquilo que eu sempre defendi. E depois outra coisa, sobre a questão da novidade, o CDS nunca teve tanta novidade como no último ciclo político. E, portanto, é curioso que aqueles que mais falam de novidade agora são aqueles que criticam o último ciclo, que com a eleição da São Cristas foi aquele que introduziu maior novidade no CDS. Mas é o CDS moderninho, a expressão é do Adolfo Mesquita Nunes, é um CDS moderninho ou não? O meu? Sim, não. Aquele que propõe. Não. É claramente um CDS cosmopolita, contemporâneo, mas com uma consistência muito grande daquilo que é a sua base doutrinária e daquilo que é o seu percurso histórico. Por exemplo, há candidatos que falam numa reversão gradual da despenalização do aborto, portanto, voltar ao que era antes da lei que está atualmente em vigor, e também reverter questões como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, julgo que um dos candidatos diz que falavam no passado, acho que agora já não falam. Nas moções não é claro, tirando o Filipe Lobo Dávila, que diz que é uma reversão gradual da questão do aborto, mas para si essas questões estão completamente resolvidas. Ouça, o referendo do aborto vale como valeu o anterior. Quando ganhou o não, eu disse que devia haver estabilidade relativamente a isso. Não é por agora ter ganho o 5, vou dizer uma coisa diferente. Na questão do casamento, eu defendia a união civil, que era uma solução diferente. Agora, obviamente, que havendo produção de efeitos jurídicos da solução que foi consagrada, nós não podemos andar a mudar a lei e a brincar com a vida das pessoas a toda a hora. E, portanto, essa minha posição é claríssima, é de sempre. Não é de agora. Não é só de agora, é agora e de sempre. Tem muitos apoios, até apoios institucionais e de figuras dos últimos anos do partido, notáveis, assim podemos chamar. Se tiver a moção mais votada, temo que haja uma espécie de uma geringonça entre as moções menos votadas para escolher um líder alternativo, que seja o segundo mais votado. Não temo absolutamente nada, já disse isso. Tudo o que seja a escolha dos militantes do CDS deixa-me muito tranquilo e não tenho medo de coisa absolutamente nenhuma do ponto de vista eleitoral. Mas a ideia da moção mais votada ser de onde sai o líder parece-lhe aceitável? Ou... É normal, mas os congressos têm as suas próprias dinâmicas e o que tem que acontecer é que no fim do congresso triunfa a vontade dos militantes e, portanto, nenhum candidato pode querer condicionar a expressão dessa vontade dos militantes. Foi porta-voz do partido e Carlos Meira, no último debate da RTP3, foi bastante agressivo relativamente à questão de ser o porta-voz e ter que responder. Estas notícias do bullying sobre os funcionários do partido e salários que não foram pagos incomodam-o, mesmo que não seja o responsável direto por isso, incomoda-o estar o CDS associado a isso? Incomoda-me que o CDS esteja associado a isso, incomoda-me porque da informação que tenho não são verdade, e isso incomoda ainda mais, e incomoda-me
porque incomoda-me que isso seja usado, porque eu tenho um percurso no partido, inclusivamente de gerir os recursos humanos do partido, inclusivamente de gerir esses recursos humanos numa altura difícil, e nunca estive associado a nenhum desses tipos de práticas. E, portanto, o que eu dou garantia é de total dignidade no tratamento dos funcionários do partido, nos que estão ao serviço neste momento. Mas pode e dos garantir a anteriores esses que funcionários. estão agora numa situação complicada que pode melhorar, mesmo que não seja uma situação de bullying laboral, que consegue-lhes garantir isso? Eu sei que estão negociações em curso sobre isso e, portanto, o que posso garantir é que essas negociações serão feitas com bom senso. E, portanto, o que acho fundamental é dar essa garantia de estabilidade que é fundada naquilo que é o meu percurso e que foi a minha atuação como secretário-geral. Uma das coisas que disse até também nesse debate foi que, quando discordou, candidatou-se e, portanto, Francisco Rodrigues dos Santos podia-se ter candidatado contra as socialistas se não estava em desacordo com ela, mas na altura teve 46%, que é um... E dois. 42%. Tinha ideia que era 46%, mas é um bom resultado, não é? Nessa altura passou um bocadinho a imagem que estava a fazer um favor a Paulo Portas para mais tarde preparar a candidatura dele. Foi uma candidatura genuína de João Almeida ou com alguém por trás? Não, foi uma candidatura muito clara naquela altura. Eu não tinha intenção de me candidatar, tinha feito um percurso de crítica, houve outras pessoas que fizeram um percurso de crítica nesse momento, que deviam ter tirado a consequência de se candidatarem, não candidataram, e, portanto, eu não ia ficar num congresso daqueles, lá está, aí é que é a diferença. Se ninguém assumia essa representação, eu não ficaria sem apresentar uma candidatura e apresentei em coerência com aquilo que tinham sido as minhas críticas. O CDS hoje enfrenta ameaças de outros partidos. O Chega e a Iniciativa Liberal são uma ameaça ou são uma inspiração para ir buscar esses públicos que parecem ele conseguir juntar para as suas fileiras e os seus eleitores, que não são já assim tão poucos, embora a bancada do CDS seja significativamente maior? Não, eu acho que não é esse o campeonato do CDS, acho mesmo que não é. O CDS perdeu mais de 200 mil votos, esses partidos juntos tiveram menos de metade disso. O CDS perdeu 13 deputados, esses partidos juntos têm 2. Isso dá a dimensão do ridículo que é o CDS concentrar-se apenas numa parte daquilo que é o eleitorado. O CDS tem que ser o partido de toda a direita democrática e popular. E isso abrange muito mais do que partidos que representam nichos dessa direita. E, portanto, não é por aí o caminho do CDS. O CDS já chegou ao seu limite mínimo, ou seja, é impossível baixar daqui e é seguro que nunca terá menos de 4, 5 deputados? Eu não estou a olhar para baixo, estou a olhar para cima. Portanto, eu não estou a olhar para o limite mínimo, eu quero olhar para conseguirmos expandir para cima. E, portanto, quero os tais 2 dígitos que... Não, acho que isso não se consegue de um momento para o outro. Sem uma vírgula, não é? Acho que isso é claramente a representatividade que uma direita democrática e popular, no mínimo, tem que ter em Portugal. E, portanto, é esse que deve ser o caminho do CDS para voltar a chegar a esse resultado. Quem pedia 2 dígitos muitas vezes, e o CDS já o conseguiu no passado ter 2 dígitos, era Paulo Portas. Acredita que ele possa regressar, que seja uma reserva que o partido tem para um dia, para uma situação de emergência, como também disseram outras figuras de outros partidos? Paulo Portas pode regressar ainda um dia ou o ciclo dele acabou? Não me parece que seja o caso. Acho que não se coloca essa possibilidade. Não é questão. É o único dos candidatos relativamente a presidenciais que fala de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, que refere o nome, os outros não referem, mas diz que tem que se fazer uma avaliação. Mas o Presidente da República tem nome, por causa disso. Exatamente, mas pronto, é o único que refere e diz: vamos avaliar o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e ver então se o apoiamos. O que lhe pergunto é, até agora, e ainda falta quase um ano de mandato, que avaliação é que faz? E se pela avaliação que tinha até agora, era provável que o CDS apoiasse esse candidato? Eu percebo essa pergunta, mas a partir do momento em que eu digo que a decisão tem que ser do Conselho Nacional e não do Presidente de um partido, se eu tivesse a dizer qual é a minha avaliação, estava a condicionar essa decisão. Na altura, quando debatermos em Conselho Nacional, eu vou dizer isso. A probabilidade é maior se PS e PSD apoiarem o professor Marcelo, haver uma solução tipo Basílio Horta, como aconteceu com o CDS pensa pela sua cabeça e fará a sua avaliação, que não tem que ser condicionada por outros. Nos últimos dias tem havido muitas notícias de Isabel dos Santos e o CDS tinha no tempo de José Eduardo dos Santos tinha uma proximidade muito grande ao MPLA, até através do próprio líder Paulo Portas, antes disso. O CDS tem alguma incómodo com esta situação, uma vez que... O CDS não tem nada a ver com esta situação e eu digo-lhe particularmente, eu pessoalmente tive sempre uma excelente relação com a UNITA e, portanto, não me revejo minimamente... Mas havia relações privilegiadas com o MPLA? Não me revejo minimamente nesse tipo de ligação e acho que o CDS deve ter relações com Estados, que é uma coisa diferente
de ter relações com partidos e, a ter relações com partidos em Angola, não acho que seja o MPLA o partido que seja mais próximo do CDS. Outra das questões que houve, e foi Secretário de Estado da Administração Interna, e é por isso que lhe pergunto, que tem insistido muito nos últimos dias, é a questão de haver ou não racismo nas forças de segurança. Tivemos um caso de uma pessoa que se queixou de ser agredida e que estava com a filha, em que acusa de racismo quer o motorista do autocarro, quer depois o polícia que foi chamado à ocorrência. Essa situação preocupa-o, esta tensão que parece haver entre as forças policiais e algumas minorias? Qualquer situação de violência preocupa, mas tem que ser avaliada no caso concreto e ver o que aconteceu e se há responsabilidades para apurar. O que eu lhe posso dizer é que no meu trabalho enquanto Secretário de Estado da Administração Interna conheci agentes e guardas de várias origens étnicas que todos serviam da mesma forma a força ou o serviço em que estavam integrados e não me apercebi que houvesse daí qualquer identificação do ponto de vista étnico, apercebi-me sempre que havia respeito de todos e por todos. Um outro ponto que queria perguntar é se aceitaria fazer parte de uma direção, caso não vença o Congresso, não seja eleito líder, se aceitaria, por exemplo, fazer parte de uma direção de Filipe Lobo Dávila ou de Francisco Rodrigues dos Santos? Como calculará, há 2 dias do Congresso, a última coisa que eu queria falar era da hipótese de perder. Eu estou muito concentrado em ganhar o Congresso, estou muito confiante. Então faço-lhe a pergunta ao contrário. Convidaria portanto, qualquer um dos dois para integrar a sua direção? Contaria com qualquer um dos dois. Se eles quisessem ser vice-presidentes? Contaria com qualquer um dos dois. Obviamente que a forma como cada um conta com os outros depende das dinâmicas do Congresso e, portanto, isso, agora, contar, com certeza. Tem o apoio da Assunção Cristas? Não. Foi a mini entrevista, de uma forma clara e também com uma resposta mini sobre o apoio à Assunção Cristas com João Almeida, o único deputado que é candidato, e daí esta mini entrevista também ser aqui no Parlamento. Muito obrigado. Obrigado.